Olá, você já parou para pensar no significado da oração? Você já descobriu o segredo da oração? O que é oração? Esse é um tema muito importante, muito relevante, você precisa aprender. A oração, em hebraico, a palavra tefilá, significa conectar-se, se conectar com Deus. A palavra, ela também tem o sentido de julgar-se, olhar para si, olhar para dentro de si. A palavra significa se conectar com Deus. A oração é um diálogo entre a criatura e o Criador. A oração é a criatura conversando com Deus. E aí eu te pergunto, isso se limita apenas a petições? Isso se limita apenas a uma busca por aquilo que você quer? Ou a oração é muito mais do que isso? É o que nós vamos aprender hoje. Se você ficar aí até o fim desse vídeo, você vai entender mais sobre oração. Por muito tempo eu ficava pensando o que quer dizer o Pai Nosso. Porque Jesus ensinou daquela maneira a oração. Então os discípulos, eles, lá em Lucas, no capítulo 11, os discípulos, eles pedem ao Senhor para ensinar a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Isso está lá no capítulo 11, no verso 1. E em seguida, Jesus ensina eles a orar. Mas nós vamos voltar para Mateus para ver o que ele fala a respeito da oração. Em Mateus, vai ficar mais bem explicado, né, o que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9 em diante. E Jesus ensina, portanto, vós orareis assim. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Veja que aqui, por muito tempo eu ficava pensando, a gente tem que orar assim? A gente tem que falar essas mesmas palavras que Jesus falou? É uma reza que Jesus está nos ensinando para que nós repita? Não tem problema você orar o Pai Nosso como Jesus falou. Mas aqui a ideia de Jesus não era nós repetir essas palavras. Jesus estava dando aqui um padrão. Jesus estava dando aqui um código, o código da oração. Aqui a questão não era as palavras que tinha que ser daquela mesma maneira, mas a ideia. Entendeu? Essa era... Ele queria mostrar para nós o viés ideológico da oração. Qual é a ideia da oração? Qual é o objetivo da oração? Então ele dá um código. E se nós formos observar, é muito interessante. Quando ele diz assim, ó, Pai Nosso que estás no céu. O que quer dizer isso? Nós temos que reconhecer na oração que nós estamos orando diante de quem está no céu. E a oração do cristão é o filho conversando com o pai. A primeira coisa que ele nos lembra na oração é que nós devemos orar a Deus como a um pai. Que nós devemos reconhecer a nossa filiação. Que nós devemos reconhecer que Ele é o nosso pai. E que Ele está acima de nós. Pai nosso que está aonde? Nas alturas. Ele está em outra dimensão. E é necessário uma maneira correta de chegar a Ele. Não é de qualquer maneira. Nós precisamos orar sabendo que não estamos orando aos homens, estamos orando às coisas daqui, mas estamos orando ao Deus, ao Pai que está nos céus, não o Pai da terra. Então ele quer nos lembrar que a sua soberania, Ele quer que nós entenda aonde Ele está, a necessidade de uma concentração para que nós podemos chegar a Ele. Então diz, Pai nosso que estás no céu. E em seguida diz, santificado seja o teu nome. Nós precisamos santificar a Deus. Porque, você voltando um pouco o texto atrás, você vai ver onde ele diz assim, quando orar, entra no teu quarto, aí fala, né, fecha a tua porta, porque ele te vê em secreto. Então a primeira coisa que nós entendemos é que o Senhor está nos vendo e ele sabe a intenção que está no nosso coração. Então não adianta eu orar de qualquer maneira. Eu preciso estar com o coração aquebrantado. Oração não somente é petição, é também petição, mas não só é petição. Não é só, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não, às vezes a oração deve ser também gratidão. Quando nós lemos lá em Tessalonicenses, nós encontramos uma coisa interessante. Em Tessalonicenses também tem uma coisa muito interessante, onde ele fala sobre oração. Lá ele diz assim, ó, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, diz assim, ó, orai sem cessar. Então veja que ele está dizendo que nós devemos estar sempre orando a Deus. Orar sem cessar não significa que você vai passar 24 horas falando com Deus, mas significa que você nunca vai deixar de falar com Deus. Significa que durante o seu dia, você tem que estar sempre lembrando, de vez em quando você tem que estar meditando em Deus. É claro que tem momentos que você se distrai, mas volta novamente a se conectar com Deus. Então isso é orar sem cessar, sem parar. Você está sempre recarregando a bateria. Agora depois, ele diz, seja feita a tua vontade.
Qual é a vontade que tem que ser feita na oração? É a minha vontade? Não é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Nós devemos entender que na oração é a vontade de Deus que prevalece. Senhor, se for da tua vontade, faça isso, aconteça aquilo. Mas não como os pragmáticos de hoje, né? Esses supersticiosos imediatistas da teologia da prosperidade que exigem de Deus e aí tem que fazer porque eu sou seu servo, isso e aquilo, não aceito isso, não aceito aquilo. E eles acham que eles têm que orar como se eles fossem o Senhor e o Senhor fosse o servo. Não. Oremos entendendo que Ele é o Senhor e que deve ser feita a sua vontade. E ele continua dizendo, tanto na terra como nos céus. A vontade de Deus deve prevalecer na terra como no céu. No céu os anjos obedecem, submetem à vontade de Deus e não questionam. Nós também não devemos questionar a vontade de Deus. E quando ele diz seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, é porque no céu é plenamente feita a vontade de Deus e na terra também será. Quando houver uma nova terra, a Bíblia diz que os ímpios serão desarraigados, tirados da terra, mas os humanos serão na terra e verão nela para sempre. Haverá plenitude, uma terra em que habita a justiça e a vontade de Deus será plenamente, perfeitamente feita na terra, sem existir mais contrariação. Aí ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia, olha só, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, o necessário, Senhor, o pão cotidiano, aquilo que eu necessito para sobreviver, que Tu possa sempre prover na minha vida. Ele não diz assim, me dá abundância, que eu tenha demais, sobrando. Não, ele está dizendo, o pão de cada dia dá-nos hoje. Nós não devemos ser ambiciosos, avarentos e achar que nós temos que ter as coisas por fim na força. Se caso vier alguma coisa a mais para a nossa vida, louvado seja Deus. Mas Paulo diz que os que querem enriquecer caem em tentação. Ele diz assim, tendo com que comer, com que se cobrir, estejais com isso contentes, satisfeitos. Ou seja, se vier mais, glória a Deus. Se não, glória a Deus da mesma maneira. O cotidiano, se o necessário, prepara e eu vou sempre estar grato a Ti e Te glorificando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração também deve ser um momento onde a gente deve se reconciliar com Deus. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas transgressões, os meus erros. Senhor, direciona a minha vida, me dirige, me dá direção, me mostra como tenho que fazer, como tenho que andar, me corrige, me ajuda, me lapida, me transforma, Senhor. Perdoa-me, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. E aí, isso é uma aliança com Deus na oração que você faz. Se você tem perdoado, então você vai ter o perdão de Deus. Se não, você não vai ter, porque você está pedindo para Deus perdoar a mesma medida em que você... Jesus nos ensina a buscar a Deus o perdão da mesma medida em que perdoamos. Aqueles que perdoam serão perdoados. Quem não perdoa, não tem perdão. Então devemos buscar na oração tanto o perdão de Deus, como devemos na oração também perdoar todos aqueles que têm ofendido. Senhor, eu perdoo, Senhor da glória, tudo que tem feito comigo. Que Tu possa abençoar, que Tu possa ajudar, que Tu possa recompensar, Senhor da glória, que Tu possa, aquilo que me fez de mal, que Tu possa dar de bom, né? Desejar o bem para quem te deseja o mal, pagar o mal com o bem. Eu perdoo, Senhor da glória, se eu puder fazer algo de bom eu farei, mas eu não vou guardar no meu coração essa mágoa. Então, quando você perdoa, automaticamente também você é perdoado quando você se arrepende diante de Deus. E não nos induzas à tentação. Senhor, não permita, Senhor, que eu venha estar diante de situações que venha me derrubar, situações que venham me fazer pecar contra Ti. Não deixe que eu venha estar em apuro, Senhor, em momentos sem possibilidade de saídas. Me livra dessas tentações que poderão me derrubar. E aí teve um dos heróis da fé, eu não me lembro qual deles agora, porque são muitos daquele livro Heróis da Fé. Tem um deles que glorifica a Deus porque disse que quando ele estava fraco, né, Deus não permitiu que a tentação viesse até ele. E quando a tentação veio até ele, ele estava forte e resistiu. Então, quando o Senhor diz, livra-nos da tentação, é justamente isso que nós devemos pedir a Deus, que nos momentos em que nós estivermos fracos, que não venhamos passar por situações de tentações que não venhamos suportar, mas que o Senhor venha nos guardar e nos proteger e nos livrar dessas tentações. Então ele diz assim, não nos induza, Senhor da glória, não nos faça passar por momentos de tentações, mas livra-nos do mal. Então o objetivo da oração é também você clamar a Deus para que Ele livre do mal. É você se preocupar com a sua alma, com a sua espiritualidade diante de Deus. Livra-nos do mal.
Aí ele encerra dizendo, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Porque teu é o reino, porque só o reino do Senhor prevalece. Só o reino de Deus, só o reino de Cristo prevalece. Porque todos os reinos caem, todos os reinos se desmoronam, todos os impérios caem, os imperadores do passado se foram, os imperadores do presente e do futuro irão. Então, não coloque a sua confiança nas riquezas, nem nos poderes, nem nos reis, nem nos governadores. Coloque a sua confiança em Deus, porque é o único reino que prevalece. É o reino eterno. Então, todos os reinos se desmoronam. Não olhe para os reinos, como Satanás mostrou para Jesus. Olha, tudo isso eu te darei, se prostrando, me adorarem, mostrando os reinos da terra. Né? Não. Somente a Deus curvará. Somente diante de Deus se prostrarás, só Ele adorarás. Porque Ele tem para nós não os reinos que são falíveis, mas o reino infalível e eterno. É o reino, o poder, porque todos os poderes estão debaixo do poder de Deus. Ele é o poder que excede a todos os poderes. Todo o poder está nas suas mãos, nada lhe pega de surpresa, nada lhe impressiona, nada, vamos dizer assim, nada foge do seu controle, nada foge do seu domínio. Ele tem tudo sobre o seu domínio, tudo sobre o seu controle. Então não se preocupa e confia, porque todo o poder está em Deus. E toda a glória, né? Ou seja, a maior luz, a luz inacessível está em Deus. A maior beleza está em Deus. A maior força está em Deus. Então, a glória é de Deus. Então, aprenda a orar assim, aquebrantado, arrependido, humilhado, entendendo que Deus é soberano e requer adoração. Que Deus abençoe. Se gostou desse conteúdo, compartilhe com teus amigos. Que Deus abençoe. Que a paz de Deus permaneça no seu coração para todo sempre. Amém.